Neste capítulo, Isaías continua sua notável profecia do capítulo anterior. A ordem dos acontecimentos futuros seria a seguinte: Jerusalém, capital do reino de Judá, seria invadida pelos babilônios e seu povo seria levado para o exílio por um período de 70 anos. Depois desse período, um rei chamado Ciro daria permissão para que o povo voltasse para sua terra, reconstruísse Jerusalém e também o templo do Senhor. A profecia deste capítulo foi proferida antes da invasão da Babilônia acontecer e mais de 200 anos antes de Ciro nascer. Assim como profetas, sacerdotes e reis eram ungidos para o serviço do Senhor, Ciro também seria ungido por Deus para ser seu agente e representante com autoridade dada por Deus para ser o libertador do seu povo do exílio da Babilônia. O historiador judeu Flávio Joséfo registrou a seguinte afirmação: estas coisas Ciro sabia por ler o livro de profecias que Isaías havia deixado 210 anos antes. A história nos conta que Ciro teve uma carreira militar notável. Qualquer país que invadisse, ele saía vitorioso. Ele subjugou muitas nações, entre elas Síria, Assíria, Egito e, em especial, a Babilônia, como está registrado no livro de Daniel. O Senhor fez tudo isso por Ciro, primeiro para que ele soubesse quem era o Senhor, o Deus de Israel, e também para que ele mostrasse bondade ao povo de Deus, permitindo que eles retornassem à terra prometida, livres do cativeiro. Ciro nem conhecia o Senhor, mas Deus podia ungí-lo, guiá-lo, abençoá-lo e usá-lo. Em Provérbios está escrito que, como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Isaías sabia que Deus estava no controle da história. Ciro um dia também saberia e faria essa declaração ao mundo inteiro. E nós também devemos reconhecer e declarar: Deus se mantém no controle da história. E como essa profecia foi dada muito antes do povo ir para o cativeiro, eles poderiam se sentir consolados com essa profecia. Apesar de Deus não retirar a sua disciplina, permitindo que o povo fosse para o exílio, eles tinham certeza de que Deus estaria no controle da situação durante todo o processo. Yahvé deixa claro que não há dois deuses. Os persas, de onde viria Ciro, tinham um conceito dualístico de Deus e do mundo. Eles acreditavam em um Deus bom e em um Deus mau. O primeiro havia criado a luz e o segundo a escuridão. Mas o que eles não sabiam é que o Deus verdadeiro não tem oposto. Satanás não é e nunca foi o oposto de Deus, porque ele também é criatura de Deus. Só o Senhor é Deus e não há nenhum outro. Ele é soberano e tem o controle de tudo e de todos. Se ele pôde promover seu propósito eterno, permitindo que seu filho morresse em uma morte perversa e injusta em uma cruz, então ele sabe como usar aquilo que ele permite para o cumprimento do seu propósito eterno. Saber que Deus é o Criador de todas as coisas deveria nos fazer hesitar em nos opor a ele de qualquer forma. É bem provável que os judeus tenham murmurado sobre o decreto de Deus de que um rei pagão os libertaria. Por isso, o Senhor os repreendeu. Nesta sessão, vemos Deus enfatizando várias vezes o seu lugar como Criador. E a ênfase aqui é que conhecer a Deus como Criador não é uma opção, mas sim uma realidade a ser aceita. A ideia do Criador no Antigo Testamento não é apenas aquele que começou tudo, mas também aquele que mantém a existência de tudo, controla e guia tudo. Ele usa todo o seu poder e sua criação em favor do seu povo, dirigindo os caminhos do libertador anunciado, Ciro. Mas Ciro não faria nada esperando uma recompensa, mas sim por convicção de Deus de que ele deveria fazê-lo. Quando o Senhor é revelado como verdadeiro Deus, os idólatras se submetem e o povo de Deus é salvo. A submissão das nações a Israel, mencionada nesses versículos, na realidade é uma submissão ao Deus de Israel.
Muitos comentaristas tomam o versículo 15, que diz que Deus se esconde, como uma continuação do discurso dos pagãos convertidos, que ficariam maravilhados com o fato de Deus ter se escondido deles e do mundo em geral por tanto tempo, não manifestando seu poder como ele faria na pessoa de Ciro. Por pura repetição, Isaías praticamente inculca na consciência que Deus é o nosso Criador e que nós temos obrigações para com Ele como nosso Criador. O fenômeno surpreendente da profecia preditiva mostra que Deus é quem Ele diz que é e que não há outro Deus além dele. Como o Senhor declara sua própria grandeza, fidelidade e poder salvador, isso naturalmente contrasta com os ídolos, que devem ser carregados por aqueles que os adoram. No versículo 22, o Senhor diz: "Olhem para mim". É uma declaração poderosa que mostra o plano da salvação, bem como a sua simplicidade. Tudo o que precisamos fazer é olhar para o Senhor para termos a certeza da salvação. Aqui vemos a extensão do amor salvífico de Deus que alcança todos os confins da terra. E ele completa dizendo: "Porque eu sou Deus e não há outro". É por isso que devemos olhar para o Senhor. Somente Ele é Deus. Instituições não são Deus. Pessoas não são Deus. Devemos olhar para o Senhor, pois só Ele é Deus. E quando Deus confirma um juramento, Ele jura por si mesmo, porque não há ninguém maior. Então Ele jura por seu próprio nome, que é santo. Ele declarou que chegará o dia em que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará sua grandeza. Paulo citou esta passagem na sua carta aos Filipenses como uma evidência esmagadora da divindade de Jesus Cristo. O pensamento principal do versículo 24 é que haverá um reconhecimento universal de que ídolos e pessoas não podem salvar. Deus é a única fonte de toda justiça e força. Todos os que se opõem ao seu governo e às suas leis se envergonharão de terem se esforçado para se opor a alguém tão poderoso e tão glorioso como Deus vivo. No Senhor, toda a semente de Israel, isto é, todos os que são chamados de Israel de Deus, judeus e gentios, serão justificados, ou seja, absolvidos, tanto da culpa real diante de Deus, quanto de todas as calúnias do mundo, e todos se gloriarão no Senhor. E amanhã teremos uma cena inusitada, uma profecia descrevendo os deuses da grande Babilônia sendo levados cativos. É isso mesmo. Deus dá os seus nomes e fala sobre a grande humilhação que eles e seus adoradores idólatras sofrerão. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!